Boa tarde, queridos amigos. Mais uma vez, estamos aqui para o nosso Evangelho no Lar, nesta linda tarde de domingo, e nós vamos assim buscar serenar os nossos corações e as nossas mentes para esse nosso encontro de todas as tardes com o nosso Mestre Jesus. Aqueles que desejarem podem colocar uma jarra de água ou um copo de água para ser fluidificado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, e que assim seja. Mestre querido, neste momento, Senhor, nós nos reunimos para mais um culto do Evangelho no Lar. E te pedimos que possamos receber a visita dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores, dos amigos espirituais, para que possam nos inspirar para estudarmos uma lição do Evangelho, para aprendermos essa lição e aplicá-la na nossa vida, no dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos abrir o Evangelho ao acaso. E hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do título desse capítulo é Sede Perfeitos. E nós vamos ler o item 7, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio e aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior. O adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância
dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Bem, essa é uma bela página que vem nos falar a respeito do que é, do ponto de vista espiritual, o dever. Então, nós começamos, a página começa descrevendo o que é o dever e que ele está em nós numa dimensão que só nós conhecemos, que é a dimensão da consciência. Então, é por isso que ele diz que o dever está num lugar onde a vitória não tem testemunho, não tem testemunha, e a derrota não tem repreensão. Então, significa que está sob o meu livre-arbítrio cumprir ou não os meus deveres, mas eles emanam da minha consciência. Então, eu sei exatamente o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, porque está inscrito na minha consciência. E como dissemos, essa é uma região onde ninguém vai à nossa consciência, só Deus. Então, se eu cumpro o meu dever, eu sei que eu estou cumprindo. Se eu não cumpro, eu também sei. Não adianta querer enganar a mim mesma. Eu sei que eu não estou cumprindo o meu dever quando eu faço isso. E por que é necessário cumprir o dever? Porque o dever é, antes de tudo, uma obrigação moral. E a obrigação moral, ela faz parte das leis de Deus. O dever existe para que possa existir uma série de virtudes que nos aproximam de Deus. É por isso que o dever existe. E o dever bem cumprido, ele nos dá uma felicidade, ele nos dá uma satisfação, ele nos dá uma certeza de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos no caminho próximo, mais próximos de Deus. Agora, a própria lição diz, não é fácil cumprir o dever. Por que não é fácil? Porque muitas vezes eu cumprir o meu dever significa eu abrir mão de alguma coisa, de uma comodidade, de um conforto, um pouco do meu tempo, um pouco dos meus bens. Eu tenho que doar alguma coisa para cumprir o meu dever. E quando digo doar, eu estou falando de coisas materiais. Estou falando de doar esse empenho,
esse desejo de fazer aquilo que eu sei que devo fazer. Então, veja, cumprir o dever significa, em última instância, uma disciplina comigo mesma. Porque, como bem falou a lição, o dever está inscrito na minha consciência e lá ninguém vai. Se eu não fizer, ninguém fica sabendo, ninguém vai poder me reprimir, ninguém vai poder me recriminar. Então, antes de tudo, algo que eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer. Quais são os deveres morais que nós temos hoje na nossa vida? O dever dos pais com os filhos, de cuidar, de prover, de educar. Esse é um dever sagrado. Essa missão foi conferida aos pais e a mais ninguém. Temos o dever dos filhos para com os pais, principalmente quando esses se tornam idosos e que precisam do auxílio, precisam da assistência dos filhos. Então, esse é um dever moral. Temos o dever do esposo com a esposa e da esposa com o esposo. Temos o dever com os nossos empregadores, nossos patrões. Mesmo que sejamos funcionários públicos, há alguém que paga o nosso salário. E esse alguém que paga o nosso salário está sintetizado na figura daquele chefe, daquele órgão público onde eu trabalho. Então, eu tenho deveres na minha obrigação profissional. Tenho deveres também com aquelas pessoas com quem eu vivo. Eu tenho o dever de não ser um peso para ninguém. Eu tenho o dever de prover as minhas necessidades, de trabalhar, de ser uma pessoa previdente, controlar os meus recursos, para não ser um peso para ninguém. Porque muitas vezes a pessoa se aproveita do parentesco para se tornar uma pessoa que abusa da paciência e da tolerância dos seus familiares. E essa pessoa se torna um peso. Há muitas maneiras de se tornar um peso para os nossos familiares. Financeiramente, não dividindo o trabalho doméstico, deixando por conta dos familiares a educação e o cuidado dos filhos que são nossos. Também não cumprimos com o nosso dever no momento em que nós prejudicamos o bom andamento da sociedade. Não cumpro com o meu dever no momento que eu vou para as redes sociais e ali eu dissemino mensagens de negatividade, de ódio, de rancor, de antagonismo. Então, nós vemos que temos muitas e muitas formas de cumprir bem o nosso dever. Agora, cabe a nós ficarmos muito atentos, porque nós estamos falando de uma lei de Deus. Para isso, já tem esta palavra descrevendo um dever. É aquilo que eu devo fazer. Eu sei que eu devo fazer. Então, é um dever moral. E o dever moral é uma instância da minha consciência. É de mim para mim mesma. Então, vamos pensar nisso. Quais são os nossos deveres nesse momento? O que é que eu devo fazer que eu sei que é um dever moral meu? Vamos refletir sobre isso. Porque quando nós cumprimos bem os nossos deveres, nós temos uma serenidade, uma paz de espírito, que nada mais pode nos dar. E assim, nós vamos agora agradecer a Deus esta oportunidade bendita desta lição e agradecer como sempre por meio das vibrações, porque vibrar significa doar o melhor dos nossos corações aos nossos irmãos que sofrem. E assim nós vibramos por todos os países da Terra,
pelos países que estão enfrentando as doenças, a fome, a miséria, os conflitos. Vibremos pelo nosso amado Brasil, pelo nosso presidente, os seus ministros, o poder legislativo e o poder judiciário, para que todos possam trabalhar juntos em favor do bem da população brasileira. Vibremos com muito carinho por todos os lares, pedindo a Jesus que, através dos seus mensageiros celestiais, possa entrar em cada lar e ali acender a luz da paz, do amor, da boa vontade. Vibremos com muito carinho pelos nossos irmãos que não têm um lar para retornar, que vivem nas ruas, abandonados de si mesmos, e por aqueles que estão prisioneiros dos vícios. Vibremos pelos lares coletivos, hospitais psiquiátricos, asilos, orfanatos e presídios, por aqueles que ali residem e por aqueles que ali trabalham. Vibremos também com muito carinho pelos nossos parentes e nossos amigos, pedindo a Jesus que possa ajudá-los, que possa envolvê-los em luz, em proteção, em amor, para que possam, Senhor, cada dia mais despertar para as verdades da vida. Vibremos neste momento por alguma pessoa que passa na nossa mente e que nós sabemos que está precisando muito de uma inspiração do alto, na forma de energias revigorantes. Vibremos com amor pelo CAE, esta casa bendita que nos recebe para assistência, para o trabalho e para o aprendizado. Vibremos pelos seus voluntários, pelos seus assistidos e pelos seus alunos. Vibremos com muito carinho pelos alunos e toda a equipe da 31ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, que neste momento os benfeitores espirituais que nos ajudam nesta turma possam espalhar sobre os lares de todos nós energias de serenidade, de paz, de amor, de tolerância, de fé e esperança. Vibremos agora, neste momento, por todos os profissionais de saúde que estão enfrentando com muita bravura esta pandemia que está assolando o mundo. Vibremos também pelos nossos vizinhos, os vizinhos de prédio, da nossa rua, do nosso bairro, do nosso quarteirão, pedindo a Jesus que conceda aos seus lares a mesma paz que nós desejamos no nosso lar. E finalmente, Senhor, nós vibramos pela nossa casa, pedindo que energias possam limpar do nosso lar todas as energias negativas, tudo aquilo de ruim que ficou impregnado pelas nossas palavras, pelo nosso pensamento, muitas vezes feito de uma forma não adequada. Que essa limpeza espiritual possa deixar a nossa casa com muita serenidade e paz. E finalmente, Senhor, pedimos licença para vibrar por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas do amparo e da misericórdia do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de
todo o mal, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar. Que todos possamos ter um excelente final de tarde, uma boa noite de sono, para amanhã acordarmos firmes e fortes para mais um dia. Um grande beijo e até amanhã.